Quando o nosso coração é voltado para Deus, ele vai almejar só as coisas boas, porque Deus é bom. E quando nós estamos voltados, nosso coração, nosso olhar para Ele, nós vamos querer só as coisas boas. Por isso, dentro de nós vai acontecer o desejo de fazer o bem sem olhar para quem. E não só simplesmente conhecer a palavra de Deus ou conhecer a Deus. Mas quando nos conhecemos, nós colocamos essa palavra em prática. Vamos partilhar essa palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo do 6 ao 11. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Cura de um homem de mão seca. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curava no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe em pé. Aqui no meio, ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indignavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há uma grande diferença no coração daquele que conhece a palavra de Deus, e essa palavra ele vive ela com amor, coloca em prática. Daqueles que simplesmente conhecem a palavra de Deus, mas não coloca ela em prática e nem vive o amor de Deus. Jesus, ele aqui vem fazer o bem, porque no coração de Deus há esse desejo de que cada filho viva bem, não viva sofrendo por mal do pecado, por mal da desobediência, por mal da dureza de coração. O que nos afasta de Deus é a maldade no coração do homem, é a dureza de coração, é a falta de querer fazer o bem, o desejo de fazer o bem àqueles que necessitam. E muitos são conhecedores da palavra de Deus, muitos vivem até ensinando e até gritando essa palavra com autoridade, mas só simplesmente, na maioria das vezes, da boca para fora. Porque o coração dele está distante de Deus, está distante do amor de Deus, e por isso simplesmente são hipócritas todos aqueles que não vivem a palavra de Deus, que simplesmente só conhece essa palavra, que muitas vezes prega essa palavra, que ensina essa palavra, mas que na sua vida ela não é colocada em prática. Jesus aqui
ele dá esse ensinamento porque aqueles que estavam ali ouvindo a ele a ensinar, porque vai dizer a palavra de hoje que Jesus estava na sinagoga e ensinava. E por que que aqueles homens não aprendiam? Jesus ensinava a palavra, mas ao mesmo tempo fazendo com que ela fosse colocada em prática, porque ele vê a necessidade daquele homem e vai até ele. Ele vê a necessidade de cura desse homem, porque Jesus, ele é a autoridade maior na palavra de Deus. E aqueles que querem ter autoridade precisam viver essa palavra, viver ela com amor no coração. Não é simplesmente só conhecer, não é simplesmente só ensinar, mas é viver. Porque veja aqui a falta de amor desses homens. Eles nem curavam aquele que necessitava da cura e nem queria que Jesus curasse. E quantos estão dentro da igreja de Jesus e que são assim, têm um coração maldoso, um coração cheio de maldade, que está dentro da igreja só para julgar, para mostrar o erro dos outros, para ser pedra de tropeço na vida dos outros, mas ele mesmo não enxerga o seu erro, não enxerga a sua falta de amor, não enxerga que não está vivendo os ensinamentos de Jesus. Jesus quer que amemos uns aos outros, como ele nos amou. Jesus quer que amamos uns aos outros como ele nos ama. E por isso Jesus vai e vê o pensamento daqueles homens, a maldade daqueles homens. E Jesus vai cura esse homem que está necessitando, mas o coração desses que estão necessitando de cura, para que não tenha mais maldade no coração deles, não acontece, porque eles não querem. Eles só querem julgar, eles querem condenar, eles querem tirar a vida de Jesus, querem prender Jesus. Aquele que não vive a palavra de Deus, como muitos, eles fazem de tudo para silenciar a palavra de Deus. Era isso que esses homens queriam que acontecesse com Jesus, que ele não fizesse aquilo conforme eles entendiam que no sábado não podia fazer. É o mandamento de Deus não trabalhar no sábado, e para que eles não desobedecessem esse mandamento, eles não faziam nada. E Jesus disse: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar que ela se perca. Olha só o grande ensinamento do Senhor, do Mestre Jesus. E eles não viam em Jesus que Jesus era Deus. O pior ainda, a cegueira era total, porque Jesus todo o tempo ali estava fazendo sinais, mostrando de que ele é o enviado de Deus, que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Mas os corações daqueles homens eram tão fechados que não conseguiam enxergar. Quantas vezes os nossos corações estão fechados, nossos corações estão voltados para as coisas aqui que são terrenas, as coisas desse mundo, e se fecham para as coisas boas que são de Deus. Quantas vezes a gente não reza, não faz oração, quantas vezes a gente não pega a palavra de Deus para ler essa palavra, ou até mesmo escutar essa palavra quando está sendo pregada no rádio, na televisão. Quantas vezes a gente dá ocupação a muitas coisas, mas não nos ocupamos das coisas de Deus. E aí vamos perecendo, vamos morrendo. E além da gente não buscar a salvar a nossa vida, muitas vezes também a da nossa família, das pessoas que estão na nossa casa. Busca o Senhor, e se encontra com o Senhor, deixa Ele tocar no teu coração, deixa Ele converter o teu coração, porque o único que pode converter o nosso coração é Jesus. E Ele é Deus
Ele quer converter o teu coração. Abra o teu coração para que o Senhor possa fazer nele um encontro com esse coração. E quando Jesus entra no nosso coração, ele faz uma limpeza daquilo tudo que não presta, principalmente da maldade que há no coração do homem. E isso nós precisamos fazer com que Jesus retire toda a maldade para que definitivamente ele possa morar no nosso coração. Um santo dia para você de segunda-feira, hoje 6 de setembro. Que Deus nos abençoe. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.